Saúdo a igreja em nome do Senhor Jesus. Vou baixar um pouquinho. Meus irmãos, a gente fica até com medo de falar aqui agora, né? Irmão Isaac trouxe uma palavra que nos colocou assim diante de Deus, né? Eu não vi essa enquete lá no grupo. Aliás, eu só pego às vezes e só vejo quase que a última mensagem. Quando eu vejo realmente uma discussão, aí que eu vou olhar o início lá, mas aí também acho que ninguém respondeu, né, Isaac? Aí não teve. Ah, foi? Sim, foi no Estácio. Ah, eu pensei que tivesse sido no grupo. Então. Bem, então a palavra que o irmão Isaac trouxe é uma palavra assim que nos confronta. Quando perguntou quem ama Deus, aí a gente bem ligeirinho levanta a mão, mas aí agora vamos ver como é que é amar a Deus. Aí depois, quem é que ama a Deus? Aí a mão já ficou pesada, né? A gente já não teve aquela força e mesma disposição de levantar, porque no meu caso, a gente reconhece o quanto a gente ainda precisa amar a Deus. O quanto nós precisamos ainda amar o Senhor. Eu não quero, na palavra que eu vou trazer, fugir do assunto, mas eu quero aproveitar e fazer uma ligação com a palavra, a finalização com o início da palavra que o irmão Isaac trouxe, né? Nós lemos o texto lá de Romanos, capítulo 2, do versículo 29, versículo 25 até o versículo 29, se não estou enganado. A minha memória, ela é um pouco falha. Foi lá em Romanos, capítulo 2, versículo 25 até o 29. Nós lemos, e esse texto é um texto que tem um jogo de palavras, que se nós não conhecermos essas palavras, nós poderemos não entender exatamente o que o texto quer nos dizer. Fala muito sobre circunciso, incircunciso, circuncisão, incircuncisão. São duas palavras que a Bíblia está repleta delas e que se nós não conhecermos o que ela significa, afinco, o que significa circuncisão, e incircuncisão é o contrário de circuncisão. Incircuncisão é o contrário de circuncisão. E aí o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele está respondendo a alguns questionamentos que é feito, e Paulo termina desmascarando os judeus. Eles foram expostos, a vergonha dos judeus foram expostas. Eles achavam que, porque os gentios não temiam a Deus, os gentios eram pessoas lá de fora, gentios eram pessoas que não faziam parte da nação de Israel, pessoas pecadoras, pessoas que não conheciam Deus, e por não conhecer a Deus, não obedeciam à palavra de Deus, viviam dissolutos. O capítulo 2, ele vem logo em seguida ao capítulo 1, e no capítulo 1 a gente vai perceber que Deus entregou os homens que eram desobedientes às seus próprios pecados. É como Deus tivesse dito assim: olha, vocês estão entregues a vocês mesmos. E eles, sendo entregues a eles mesmos, eles se bagunçavam cada vez mais, se lameavam cada vez mais, se destruíam cada vez mais. E quem era esse pessoal? Os gentios. Aqueles que não faziam parte da nação de Deus. Aqueles que eram fora dos escolhidos de Deus. Os romanos, quem é romanos? Capital da Itália, Roma, capital da Itália. Itália, Europa, fora de Israel, que Israel estava lá no Oriente,
uma linguinha bem estreitinha entre o Egito, a Síria e a Turquia. Bem pequenininho, mas uma terra que mana leite e mel, uma terra preciosíssima. Bem, então os judeus, eles se orgulhavam e se achavam que por ser judeu, que por serem circuncidados, eles estavam acima de qualquer coisa, porque eles eram escolhidos nação de Deus. E aí Paulo entra e faz uma discussão com aqueles irmãos cristãos, judeus que se tornaram cristãos. Ele começa a falar para eles que a circuncisão nada servia se não obedecessem à lei, se não obedecessem à palavra de Deus. E que pessoas incircuncisas, que são pessoas gentílicas, pessoas que estão fora do povo, da nação de Deus, se eles obedecessem a Deus, eles se tornariam circuncidados. E aí o que é a circuncisão? Nós vamos encontrar o início dessa palavra, desse assunto de circuncisão, lá no livro de Gênesis, bem lá no início. Se os irmãos forem comigo, lá em Gênesis, nós vamos encontrar ali o início da circuncisão, a instituição da circuncisão. Essa circuncisão, ela era um sinal. Eu fico imaginando hoje, ela era uma marca, não era uma tatuagem. Uma tatuagem é algo que você desenha no seu corpo. Mas ela era uma cicatriz. E essa cicatriz, ela era visível. Não, todo mundo não via. Você tinha que tirar a roupa para poder ver, né? Porque era uma marca que era feita no prepúcio da criança quando ele completava 8 dias de nascido. Ou então, em um escravo ou em um estrangeiro que quisesse obedecer à palavra de Deus, lá naquela época, fossem morar nas terras de Israel e crescem no Deus de Israel, essas pessoas adultas, elas tinham que serem circuncidadas, porque era um sinal, era uma marca de que elas estavam obedecendo e se submetendo à aliança do Senhor. E aí, capítulo 17, até o versículo 14, capítulo 17, versículo 1 ao 14, que é um texto quase que completo, diz o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, da toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aí vem agora a instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão agora: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarás entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado.
circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, quem é o incircunciso? Aquele que não foi circuncidado, aquele que não tem a marca da aliança. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Quando você queria saber, de fato, se alguém era judeu, ele era circuncidado. E aquela circuncisão significa que aquele homem fez um pacto com Deus, em obedecer a sua palavra, em cumprir a sua palavra, em guardar a sua palavra. Olha o que foi lido lá no início do capítulo 14 do Evangelho de João, né? A aliança é exatamente obedecer a palavra. E os judeus, através de Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, com a sua descendência e com as gerações que vinham depois dele, que seria toda a nação de Israel, que se elas obedecessem a sua palavra, guardando a sua palavra, e a marca de que eles iriam guardar a palavra, a aliança de que eles iriam guardar a palavra era exatamente a circuncisão no prepúcio da criança do sexo masculino. Todo macho era circuncidado. Beleza. Isso fez com que as gerações que foram nascendo posterior a Abraão, depois que eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, depois que Deus, ao lado de Israel, ajudou a vencer nações muito mais poderosas do que a própria nação de Israel, porque Deus era com eles, porque eles guardavam as palavras do Senhor, eles obedeciam às palavras do Senhor, eles, no Novo Testamento agora, eles amavam ao Senhor. Deus era com a nação de Israel. Mas os descendentes dos pais que foram livres, tirados do Egito, já 400 anos depois de Abraão, que Deus fala com Abraão, que a descendência dele iria ser escrava por 400 anos, e esses 400 anos foi exatamente no Egito. E quando Deus os libertou através de Moisés, e levou-os à terra prometida, quando eles adentraram aquela terra prometida, eles desobedeceram a palavra do Senhor. Lá no livro de Juízes, nós vamos encontrar uma nação que se orgulhava por ser de Deus, mas não cumpriam a palavra de Deus. Estavam, para a gente entender um pouquinho, estavam dentro da igreja, estavam participando da comunhão da igreja, estavam cantando nos conjuntos da igreja, estavam pregando aqui na frente da igreja, estavam fazendo muitas coisas, mas não guardavam a palavra de Deus, não amavam ao Senhor. Você vê que as coisas estereótipas, as coisas que são fora, elas são fáceis, são visíveis. Nós conseguimos enxergar, e se nossa mente for superficial, nós começamos a dizer, poxa, que irmão abençoado, que irmã abençoada. Nós corremos o risco de cometermos esses absurdos, esses erros. Mas isso não é algo que diz que você, como você, irmão, não sabe interpretar bem. Não, Samuel também entrou nesse erro. Quando foi para se escolher o rei de Israel, ele foi na casa de Jessé,
que aí começou a passar o primeiro filho de Jessé, que ia ser ungido rei de Israel. O camarada era bonito, o camarada era lindo, o homem tinha uma estatura de rei, o homem tinha uma aparência de rei, tinha uma presença de rei, talvez tivesse uma diplomacia de rei. E Samuel, esse é o escolhido do Senhor, ele pensou no seu coração. E aí Deus repreende Samuel. Samuel, você vê o que está fora, eu vejo o que está dentro do coração das pessoas. Não é esse. E aí passou, se não estou enganado, 7 filhos de Jessé. E o Senhor disse que o rei, aquele que iria governar com o braço forte, aquele que iria substituir Saul, estava na família de Jessé. Passou os 7 filhos de Jessé, acabou. Não, tem um, mas está lá, no pasto, pastoreando as ovelhas, guardando as ovelhas. Então chama esse, não, mas ele é novo, ele é novo, traga ele, enquanto nós não vermos esse menino, nós não vamos nos assentar à mesa. E aí, ficaram aguardando esse menino chegar. Quando esse menino chegou, Deus falou no coração de Samuel: esse é o rei de Israel, unja-o. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que obedecia a palavra de Deus, que guardava a palavra de Deus, que zelava pela palavra de Deus. Teve os seus erros, teve os seus atropelos na vida, e quem não tem atropelos na vida? E isso para mostrar que todo homem é pecador, que todo homem é falho. Mas a Bíblia é bem categórica, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas categórica em dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, meus irmãos, corremos o risco de superficialmente nos enganarmos, olhar somente para a aparência. O que estava acontecendo lá com Paulo, a discussão de Paulo com os judeus lá em Roma, alguns judeus que se tornaram cristãos e se achavam que era melhor do que os demais, era exatamente dizendo que a circuncisão que eles tinham não os dava direito de desobedecerem à palavra do Senhor. E não fazia com que eles fossem maior ou melhores do que outras pessoas gentílicas, porque eram pecadoras. Mas se esses gentios, se essas pessoas que não fossem das terras de Israel, se elas não tivessem nascido em Jerusalém, se elas não tivessem nascido na Galileia, nem na Judéia, nem em Samaria, mas se elas temessem, obedecessem e guardassem a palavra do Senhor, elas eram circuncidadas de coração. O coração delas eram comprometidos com o Deus Todo-Poderoso. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja lá em Roma, para aqueles irmãos lá em Roma que estavam tendo conflito entre os cristãos que não eram judeus e os cristãos que eram judeus. Mas isso não só lá em Roma, isso aconteceu também em Jerusalém. Quando nós vamos para o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar nesse capítulo uma tremenda discussão. Mas que discussão é essa? No capítulo 13 de Atos, eu vou já dizer, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, mais Barnabé, começam a fazer a sua primeira viagem missionária. E quando eles fazem essa viagem missionária, eles saem das terras de Israel, eles não ficam na Galileia, eles não ficam na Judéia, eles não ficam em Samaria, eles vão logo para onde? Primeiro lugar que eles vão, Antioquia da Síria, já fora das terras de Israel. E lá em Antioquia já tinha uma igreja cristã, de pessoas que tinham se convertido ao Senhor, de muitos judeus que talvez estivessem, sabe onde? Lá no capítulo 2 do livro de Atos, no Pentecostes, e lá o vento veemente desceu sobre
os apóstolos, sobre os discípulos do Senhor, e eles falaram em outras línguas, e as pessoas que eram de outras nações entenderam o que eles estavam falando na própria língua deles, e que glorificavam ao Senhor. Esses homens, depois do discurso do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram, eles voltaram para suas nações, e lá em Antioquia se fundou uma igreja de Cristo, não a igreja de Cristo nossa aqui, denominação, mas a igreja do Senhor. Paulo foi para lá. Lá, Paulo teve um seminário. Lá, Paulo teve contato com homens de Deus, com profetas, com mulheres de Deus, com homens comprometidos com a obra do Senhor. E lá ele se encontra com Barnabé, um homem temente a Deus. Vou pedir um pouquinho de água, por favor. Um homem temente ao Senhor. Um homem que tinha seus bens, repartiu com aqueles que tinham necessidade. E Deus, no momento de oração, o Espírito de Deus, apartai-me de mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eles tenham separado. E essa obra era exatamente o que? Evangelizar as pessoas que não eram judeus, israelitas. Eram pessoas que eram gentílicas, pessoas que não eram circuncidadas, não tinham a circuncisão. E Paulo viajou, mas Barnabé. E por onde Paulo passava, pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho, as pessoas se decidiam, se convertiam, entregavam as suas vidas ao Senhor. E quando Paulo retornou e chegou em Antioquia, Paulo contou aos irmãos de Antioquia quão poderosamente Deus os tinha abençoado e como Deus tinha aberto a fé àqueles que não eram judeus. Se os irmãos lerem lá no capítulo 15, os irmãos vão, no capítulo 14, final do 14 agora, os irmãos vão ver que ele fala, e ele fica admirado, ficou admirado como Deus abriu a fé daqueles que não eram judeus. E aí no capítulo 15, começa a ter um debate. E que debate é esse? Alguns indivíduos que desceram da Judéia, vieram lá de Jerusalém, ensinavam aos irmãos que estavam lá em Antioquia, que se eles não vos circuncidassem, segundo o costume de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Havendo, não pouca, tendo havido, não da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram levar esse assunto para os outros irmãos e disseram: vamos a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, e falar sobre essa questão. Quer dizer, veja só, vamos lá a Jerusalém, falar com os apóstolos, falar com os anciões de lá, vamos levar esse assunto, porque até onde eu entendo, é como se Paulo, estou parafraseando, Paulo entendia que isso era algo lá de Israel. Deus prometeu a Abraão, a ele e a descendência dele, de Abraão, e não as outras pessoas. E aí Paulo viajou para Jerusalém, subiu a Jerusalém, mas Barnabé foi muito bem recebido. E lá houve o primeiro concílio da igreja. E lá nesse concílio, levantou-se um homem mais velho, chamado Pedro. Tiago foi depois, mas Tiago também. Chamado Pedro, não é o filho de Êxodo. Mas Pedro, que lá, Pedro diz, os irmãos sabem muito bem, que eu fui a primeira pessoa que fui chamada a evangelizar os não-judeus. E a gente vai encontrar isso no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E aí Pedro, vai lá no capítulo 10 e evangeliza esses irmãos. E quando ele evangeliza, ele vê o poder de Deus descendo sobre Cornélio, que não era judeu, sobre a sua casa, e eles falavam em outras línguas, e o poder desceu ali.
Quando Pedro voltou, meus irmãos, no capítulo 11, Pedro é colocado no canto da parede. Veja só o que diz o capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes. Começou a ver um monte de animal que era imundo para a lei. Mas Deus disse que matasse e comesse. E ele disse: mas Senhor, mas isso é imundo. E aí o Senhor diz na revelação e no sonho: não diga que é imundo aquilo que eu abençoei, aquilo que eu purifiquei. Pedro entendeu que a palavra do Senhor agora poderia ser levada a gentios, a incircuncisos, a homens e mulheres que não eram da nação de Israel. E Pedro levou a palavra, e aí o Espírito de Deus desceu sobre eles. Pedro já começa a defender a missão de Paulo, mostrando que falar a palavra aos gentios era uma ordem de Deus, e que a fé chegou aos corações deles, sem fazer nenhum esforço e nenhum sacrifício. Pedro diz lá no concílio, no capítulo 15, que eles foram salvos pela graça, pela fé, e não por um sinal ou por alguma coisa que foi feito, que caracterizasse uma marca, que fizesse a diferença de um para outra pessoa. E aí, meus irmãos, para a gente já concluir, o apóstolo Paulo começa a falar isso para aqueles irmãos da cidade de Roma. E ele conclui dizendo: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, quem é apenas tem a marca, a cicatriz, o sinal de uma aliança que fez com Deus. Nem circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí agora eu vou pegar o capítulo 14 do Evangelho de João. Quem é que é circuncidado de coração? São aquelas pessoas que amam a Deus. São aquelas pessoas que guardam a palavra do Senhor. São aquelas pessoas que têm um compromisso com o Senhor. São aquelas pessoas que pode vir chuva, pode vir vento, pode vir sol, pode chover canivete, parafraseando. Como? Pode vir coronavírus, mas elas não negam nem desobedecem, não vendem, não negociam a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso. Elas vão para a fornalha, elas vão para a cova dos leões, elas vão para ilhas de pedras, elas são mortas, partidas ao meio, elas são degoladas, mas não negam, não desobedecem, não vendem, não se amedrontam diante da adversidade que é contrária à palavra de Deus. Circuncidado de coração, meu irmão, é obedecer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Está difícil, está ruim, não estou conseguindo. Mas Deus é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia. Ele vai estar com você.
quando nós somos obedientes à sua palavra, meus irmãos, quando nós somos cumpridores da palavra, e não só ouvintes, mas cumpridores e praticantes, Deus vai conosco para o calabouço, como Ele foi com José. Ele vai para a fornalha com a gente, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai para a cova dos leões, como foi com Daniel. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam, porque Ele está conosco. Não existe nada melhor na vida do que ser circuncidado do coração, de que ter uma marca no coração. E essa marca, meus irmãos, ela pode não ser vista fisicamente, ela pode não ter uma aparência, ela pode não ter luzes dizendo, olha, eu sou crente. Ela pode não ter luzes, não ter brilho, mas nas suas atitudes, como o Ozaki falou, nas suas ações, as pessoas vão dizer, esse é um discípulo de Jesus Cristo, porque o que ele faz, só tendo Jesus na vida. São pessoas que não andam pelos preceitos deste mundo, são pessoas que o seu salário diminui, mas elas não ficam aperreadas, perturbadas, discutindo com outras pessoas. São pessoas que ficam desempregadas, mas elas sabem onde ir buscar um emprego. Às vezes a gente pensa que é lá na loja, batendo na porta da loja, batendo nas empresas, mas aquele que teme ao Senhor sabe onde encontrar um emprego, é lá nos pés do Senhor. Circuncidado de coração, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus em todas as circunstâncias, é amar. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, que nós amemos o Senhor, que nós tenhamos graça para amar a Deus. Acho que foi a palavra de hoje, amar a Deus, guardar a sua palavra. Amém.